Bom dia, pessoas. Queria fazer um vídeo bem curtinho hoje sobre os pecados de presunção, mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte, que obviamente esse canal, o foco dele é principalmente a ciência, um pouco de filosofia, principalmente voltado para a ciência, que é onde eu acredito ter um pouco mais de autoridade por causa da minha formação. Então, como eu já falei, esses vídeos sobre catolicismo, vão ser sempre muito superficiais, até porque eu sou um recém-convertido, sou católico há 2 anos, apesar de ter sido criado católico. Então, obviamente que meu conhecimento jamais será o dos mais profundos, e eu tenho certeza que tem outras pessoas aí no YouTube que você pode buscar, que vão ter um conhecimento muito mais elevado do que o meu. E, melhor ainda, eu acredito que vocês deveriam ter diretores espirituais e ao menos um amigo padre que você confie para que você discuta esses assuntos, não é? Mas eu acho legal às vezes falar sobre esses temas porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que converteu há pouco tempo, então às vezes é interessante para quem está na mesma situação ter alguém para compartilhar os problemas. Às vezes você não tem a quem buscar e você se sente meio perdido. E então, sei lá, espero ajudar de alguma forma. E também para os pais, às vezes, quando eu vier a falar dos meus erros passados enquanto jovem, identifique talvez algum tipo de comportamento nos próprios filhos e que isso os ajude, não é? Então, o outro fator seria porque vários de vocês, como eu já falei, são muito jovens, né? Eu conversei com vários de vocês, alguns estão em processo de conversão, outros converteram há muito pouco tempo, então é provável que o que eu tive e estou passando em termos de experiência, você também terá, ou já teve, ou está tendo. Então a gente pode bater um papo e se ajudar, não é? Inclusive vocês podem me ajudar também. Então, queria falar só rapidamente sobre a questão da presunção, porque eu já vi vários de vocês, e como eu disse, eu também cometer esse erro, não é? Muitas vezes, conversando com vocês ou lendo o que vocês escrevem, a pessoa vai e diz, bom, esse pecado eu não cometo mais, eu já me livrei disso. Eu cometia esse ou aquele pecado contra o sexto e o nono mandamento, eu era viciado naquele negócio que começa com P, hoje em dia não sou mais, já me livrei disso. E nós estamos falando às vezes de coisas recentes, alguns meses, e ainda que seja alguns anos, não é? E a pessoa já está ali confiante que já venceu aquilo dali, ou pessoas dizendo que fazer tal coisa é fácil. Eu rezo o texto todo dia, isso é muito fácil. Eu venci esse vício e é relativamente fácil não cair nele de novo. Eu usava drogas, mas eu ando com meus amigos que são drogados hoje em dia, mas eu não tenho medo nenhum, porque eu não tenho esse vício mais e aquilo não me tenta mais. Ou eu nunca usei drogas, ou eu nunca, né, cometi pecados contra o sexto e o nono mandamento, mas eu saio com o pessoal para, né, para baladinha, mas não tem problema porque eu não sou desses. Então você vê isso o tempo inteiro, principalmente com jovens e recém-convertidos, e isso é um perigo gigantesco, gente. Então tomem muito cuidado com isso por uma razão muito simples. Se você não tem cometido pecados, né, que você costumava cometer, se tem lhe parecido fácil rezar o terço ou evitar X ou Y, é porque Deus está te dando as graças para isso daí, não é? Quando você converte, Deus te dá graças demais, às vezes que Ele me permita dizer até em excesso, exatamente porque você está precisando de consolações, você está vindo de uma vida cheia de vícios e você precisa engatar a marcha, não é? E Deus também está, né, o céu está celebrando pela sua conversão. Mas de pouco em pouco essas graças excessivas, por assim dizer, elas vão sendo retiradas, né? Obviamente na hora em que Deus acha que você já tem as condições de aguentar um pouco de aridez. Ele não vai tirar antes, né? Porque Deus sempre dá as graças para você se manter no estado de graça e, e Ele não vai testar você acima daquilo que você dá conta. Mas se você começa a ficar muito presunçoso, achando que você está nesse estado de graça
que nem dá para saber se você está, mas não está caindo nos mesmos pecados, ou está numa vida espiritual relativamente estável, se você começa a achar que isso aí é só pelos seus próprios méritos, Deus vai tirar essas graças de você e vai deixar você cair de cara na lama, tá? Eu passei por isso várias e várias vezes, eu ainda passo, tá? Não estou dizendo, eu ainda estou no processo de purificação. Não acho que a minha vida espiritual esteja no nível que eu queira que esteja, eu nunca estará, não é? Mas ela está muito aquém. Mas houveram várias vezes que eu me senti livre de um certo vício que eu achava que eu tinha. E assim que eu comecei a ficar orgulhoso de mim mesmo, achando que aquilo ali era um mérito meu, Deus, pum, tirou as graças e eu caí pior do que, né, eu costumava fazer. Ou caí com uma intensidade altíssima que eu jamais esperaria ter caído, né? E eu estou falando de vícios até às vezes físicos, de fazer coisas, não só ficar assistindo na televisão, por exemplo, em relação ao sexto e ao nono mandamento, coisa que eu achei que eu jamais faria e eu caí, né? Então, terço também, coisas simples parecem, né? É meu próprio mérito, eu estou com rotina, eu estou bem, eu estou rezando muito. Você critica o seu irmão, você não reza como eu rezo, você é tão fácil, pegue logo o terço. Eu faço isso direto até hoje, erro. Jamais deveria falar uma idiotice dessa, mas você fica cheio de soberba, cheio de arrogância, porque você tem rezado bem por algumas semanas, você observa o seu irmão que não tem rezado com a mesma frequência, você o critica, e você, poxa, como que você não consegue fazer algo tão simples? E aí Deus, como Deus detesta os orgulhosos, detesta os soberbos, ele tira essas graças que ele tem te dado para que você caia e aprenda. Não é? Então, nesse caso do texto, mais de uma vez, acho que 2 vezes eu fiquei com esse tipo de pensamento e caí uma vez, não rezei o texto, por sei lá qual a razão que fosse, e passei uma semana inteira sem rezar e achava dificílimo rezar o texto, tinha quase um asco para rezar aquele texto, não é? Então, assim, inclusive eu caí no mês de outubro, olha como são as coisas, eu caí no mês de outubro nesse erro, que era exatamente o mês do Rosário, não é? O mês de Nossa Senhora, por assim dizer, o mês dedicado à Santíssima Virgem, e eu caí e parei de rezar o Rosário exatamente naquele mês, não é? Então, para mostrar para a gente que não dá, né? Jesus nos diz que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Então entenda, e eu também, nós temos que entender que se não fosse Cristo, quando a gente saísse do confessionário, a gente desse 5 passos, a gente cairia em pecado mortal de novo, não é? Então tomem muito cuidado. Se eu cometer esse erro, me avisem, porque é muito fácil cometê-lo, principalmente a quem viveu uma vida de ateísmo, de egoísmo, não é? Sempre achando que você é a última bolacha do pacote. É muito fácil se esquecer que sem Deus você não faz nada. Então nós temos sempre que agradecer a Deus se a nossa vida espiritual nos parece boa, estável. Todos os dias agradeço, obrigado Deus por ter me dado as forças para rezar esse rosário, para não ter cometido tal e tal pecado. E tenha muito medo de cair. Esteja sempre vigilante, né, como um servo, que não sabe a hora que o Senhor irá chegar. Então fique sempre vigilante, não fique presunçoso, não fique preguiçoso e peça a Deus todos os dias para melhorar, para se manter nesse estado, quando você estiver num bom estado. E cuidado na hora de criticar o irmão, né? Se você vê que você vai criticar com orgulho envolvido, com vaidade, com superioridade, é o espírito maligno te empurrando a fazer isso, então fique calado. E quando for corrigir ou aconselhar, faça com... Primeiro reze, veja se é seu papel e seu lugar de fazer isso. E faça com caridade, não é? Então é basicamente isso que eu queria dizer para os senhores. Rezem por mim, para que eu não caia nos mesmos pecados, porque eu caio muitas vezes. Como eu disse, ainda estou em fase de purificação, me acho um verme, mas às vezes eu me esqueço que eu sou um verme e ajo como um rei. E aí Deus tira minha coroa e me deixa cair. Então tomem muito cuidado, não sejam presunçosos
e rezem por todos os dias e agradeçam a Deus todos os dias pela tua vida espiritual e caso não cometa os pecados que costumava cometer. Então, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.